Sua esposa Silene, mais uma vez está conosco. Irmãos, gostaria de convidar para que você redobrasse a sua atenção nesse momento e se lembrasse de um clamor que houve de uma nação que estava presa na terra do Egito. Nação essa que se iniciou através de Abraão e Sara, ou Sarai. E Deus fez promessa para Abraão e a sua descendência. Essa descendência agora ficou presa no Egito, vivendo lá por 400 anos, irmãos. E se acostumou, se adaptou com aquela vida, até que um tempo não se conformou. O povo estava crescendo, multiplicando, e Faraó começou a oprimir os hebreus, ou judeus, ou israelitas. E essa nação resolveu clamar a Deus. Note que não era da vontade de Deus com que eles ficassem tanto tempo lá. Porém, eles permaneceram tanto tempo lá porque se acostumou com aquela vida, com aquela situação, e após se conformar, começou a clamar e buscar a Deus. Aí Deus começou a agir na vida deles. Isso nos ensina que Deus, mesmo não concordando com situações no qual o seu povo está vivendo, Deus não vai tirar, até que nós sendo o povo de Deus, venhamos clamar, venhamos demonstrar para Ele que estamos inconformados e que queremos que Ele venha agir em nosso favor. E foi isso que Deus fez. Aí Deus levantou Moisés para tirar o povo dele do Egito. Só que teve um obstáculo. O Faraó, que era uma potência, que era poderoso, desprezou a Deus e não quis se sujeitar à ordem de Deus através de Moisés. Com até desdém, irmão, Faraó falou: quem é esse Deus para que eu escute Moisés? Não sabendo ele que esse Deus é grande, forte e poderoso, e arrancou seu povo do Egito, fazendo Faraó passar por uma humilhação e destruição terrível. E Deus fez uma promessa para esse povo que estava no Egito, dizendo: olha, eu vou tirar vocês daí e vou levar vocês para uma terra boa, vou levar vocês para um lugar maravilhoso, vou dar uma identidade em vocês, vocês não serão mais escravos, vocês terão a própria terra de vocês, vocês terão identidade agora, eu vou trabalhar por vocês. Então Deus, estamos recebendo uma promessa de que vamos para um lugar, uma terra boa, teremos uma certa independência, teremos uma identidade sim, mas para eu tirar vocês do Egito e levar para uma terra boa, para Canaã, é necessário vocês passarem por um lugar chamado deserto. Antes da terra boa, irmãos, tinha um deserto para passar. Deus não iria pegar o seu povo, arrancar do Egito e colocar na terra de Canaã. Deus não ia tirar o povo que estava lá, passou por toda aquela situação e levaria diretamente, ou iria transportar para a terra de Canaã, sem que antes passasse pelo deserto. E isso é interessante. E isso vai nos ensinar e nos mostrar como Deus trabalha, como Deus age. Porque por muitas das vezes nós pensamos que pelo fato de Deus ser grande, forte, poderoso, de Deus ser bom, generoso, Deus nos promete algo, Deus nos faz promessa, e no ato e no momento que Deus nos prometeu, nós pensamos: Deus já vai nos colocar lá, Deus já vai nos colocar nessa posição, nessa condição de bênção. Só que às vezes nós esquecemos que Deus também trabalha nas nossas vidas
através de processos. E nós vamos ver que Israel haveria de passar pelo processo do deserto. E deserto, irmãos, que era literal, que eles iriam passar, é algo também que é simbólico, que tem algum simbolismo, representa algumas coisas para nós hoje. E deserto representa o que, pastor? Me escute. Deserto representa hoje provação, tempo de testes e dificuldades. Deserto para nós hoje representa tribulação, período de aflições. Deserto representa solidão, sensação de isolamento. Deserto representa adversidade, circunstâncias contrárias. Desertos representa vales, fase de sofrimento ou de humilhação. Deserto representa escola de Deus, tempo de aprendizado e de preparação. Deserto representa transição, período entre a promessa e o cumprimento da mesma. Deserto representa refino, processo de purificação e amadurecimento. Deserto representa preparação, fase em que Deus molda o caráter de alguém para melhor. Então Deus que agiu com Israel desta forma, Ele continua agindo hoje, porque o Deus que nós servimos e adoramos é o mesmo que tirou Israel do Egito para levar para uma terra boa, que tiraria Israel daquela situação para levar para uma condição melhor. Só que agora eles vão entrar no processo de deserto, de provação, de escassez, de solidão, enfim, como falamos aqui, irmãos, de tudo isso. E muitas das vezes isso acontece em nossas vidas. Pessoas que estão aqui hoje, nem todo mundo está no mesmo tempo que o outro está. Alguns podem estar iniciando o deserto, outros podem estar no meio do deserto, e outros já podem estar vivendo uma terra, um período de Canaã. Hoje, alguém pode olhar para a vida dela e falar assim: olha, como Márcia falou no início, a vida dele é tão boa, está melhor do que a minha, e eu estou em um deserto. Enganado que pensa assim, que essa pessoa, para estar em Canaã, também passou pelo deserto, também passou por momentos difíceis. E essa palavra nos ensina esses três tempos: pessoas que vão iniciar, pessoas que estão passando e pessoas que passaram. E Moisés, ele está às portas da terra de Canaã. Deuteronômio, Moisés aqui vai falar, vai ratificar leis, no qual ele falou no livro de Levítico, Números e Êxodo. Ele falou de leis e agora ele vai falar para o povo novamente: olha, nós estamos prestes. Alguns historiadores dizem que em torno de 3 meses eles entrariam na terra de Canaã. Aí Moisés chega para a nação, para o povo, e começa a falar isso: olha, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês escutem, porque foi necessário passar por todo o deserto que passamos. Por que, Moisés? Porque nos desertos que Deus nos leva, existe propósito para a vida daqueles que Ele tem na terra de Canaã. E nós vamos ver, irmãos, quais seriam esses propósitos. Moisés vai relembrar o povo de Israel as lições dos 40 anos no deserto. Isso vai nos ensinar que Deus não apenas se preocupa com o nosso destino, ou o destino do seu povo, mas que Ele se preocupa com o processo que o seu povo passa. Deus não só se preocupa em colocar você em lugares que Ele quer colocar, em colocar você em outro patamar que Ele quer colocar, em te dar um revestimento, uma condição melhor do que você terá de hoje. Mas Ele se preocupa como você vai lidar com todo esse processo no qual você
esse capítulo vai nos ensinar isso. Que nós, do versículo 1 ao versículo 4, Deus vai demonstrar, vai ensinar que gostaria, que queria que o povo dele, quando estava no deserto, aprendesse a depender dele. Quando Deus coloca, irmãos, entendam, o povo estava no Egito, Deus ia colocar em Canaã, mas antes de Deus colocar em Canaã, Deus falou assim: eu vou levar o povo para o deserto. E qual seria um dos propósitos, Deus? Primeiro, eu ensinar o meu povo a depender de mim. Então Deus colocou Israel para ensinar Israel a depender dele. Deus coloca um crente, um homem, uma mulher que se converte a Jesus Cristo, que é incluído no reino dele, no deserto, para ensinar tais pessoas a dependerem dele daqui para frente. Porque o povo de Israel, eles viviam lá no Egito, não tinha esse compromisso com Deus, não tinha essa dependência de Deus. Aí Deus, agora vai ter identidade, agora vai ser o meu povo, e eu preciso ensinar eles, no deserto, nesse período, a eles dependerem de mim. Porque se é meu povo, se faz parte do meu reino, tem que ser dependente de mim. Glória a Deus. E nós vamos ver, irmãos, que o versículo, Deus vai falar uma série de coisas. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Versículo 2. Esses 40 anos, para que, Deus? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos do Senhor ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teu pai conheceram, para te dar a entender que o homem não só viverá de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. Deus coloca alguém no deserto para esse entender que ele precisa dele, que ela precisa depender de Deus. E Israel aprendeu que a vida com Deus é uma vida que não depende só de pão, de material, de alimento físico, não. Israel, Deus colocou lá para ensinar que eles deveriam depender daquilo que saía da boca de Deus, a palavra de Deus. Deserto, Deus estava a ensinar que a sua presença é mais importante do que a sua provisão. Porque no deserto o povo não tinha açougue, o povo não tinha mercado, o povo não tinha essas coisas. Tinha o quê? Tinha Deus e a palavra dele. Deus falava e as coisas aconteciam. Deus mandava, falava e a provisão chegava. Então o povo, antes de chegar em Canaã, estava passando por essa faculdade espiritual, por essa escola divina, que alguém que quando passa a conhecer a Deus, a servir a Ele, precisa viver na dependência dEle. Dependência significa o que, pastor? Dependência de Deus significa reconhecer a necessidade do Senhor. Dependência significa o que, pastor? Significa confiar na direção de Deus. Dependência significa o que, pastor? Significa buscar a sua presença em todas as circunstâncias. Dependência significa o que, pastor? Viver pela fé e não pela autossuficiência. Quem é dependente de Deus vive dessa forma. E Deus, como fez com Israel, Ele continua fazendo conosco. É por isso que nós nos convertemos. É por isso que passamos por provações. É por isso que após convertido, voltamos a passar por provações. Porque Deus quer nos ensinar, irmãos, a depender totalmente dEle. Deus não quer um povo autossuficiente. Deus não quer um povo independente. Deus quer um povo que está na presença dEle, faz parte do reino dEle, que ande segundo a direção dEle, que reconheça a necessidade que tem dEle e que busca a presença dEle em toda a circunstância.
E, irmãos, precisamos aprender isso, irmãos. Se você já passou o deserto, se você está numa fase boa de Canaã e você não aprender isso, Deus poderá olhar para você e falar: vou levar para o deserto de novo. Porque eu não te chamei, eu não fiz o que fiz na sua vida para você viver me ignorando. Então precisamos continuar dependendo dele, buscando direção nele, valorizando a presença dele. Precisamos demonstrar que aprendemos para Deus todo o processo que passamos anteriormente a respeito do deserto que passamos. Só que Deuteronômio do 1 ao 10 ou do 1 ao 4 vai nos ensinar que Deus levou Israel para o deserto, primeiro para ensinar eles a depender de Deus. E um dos motivos é esse, que Deus leva alguém para o deserto, para ensinar essa pessoa a depender dele. Moisés está às portas da terra de Canaã, com a nação de Israel, e falando: olha, eu quero que vocês lembram, nós passamos por todo esse processo, Deus nos ensinou a passar por toda a dificuldade, por um objetivo: nos ensinar a depender dele. Nós vamos entrar em Canaã, mas vocês não esqueçam disso. Quando tiver na terra boa, na terra que manda leite e mel, não deixe de depender daquele que ele ensinou no deserto. Glória a Deus. Só que seria só esse motivo, pastor? Não. Se no 1 ao 4 Deus vai ensinar a dependência dele, no versículo 5 e 6 Deus vai ensinar outra coisa para Israel: a disciplina. Israel saiu do Egito. Imagine alguém sair do Egito, todo cheio de simplicidos, com as práticas errôneas, com a linguagem errada, irmãos. Imagine um povo fazer parte do reino de Deus, representante de Deus na terra, com a linguagem do Egito. As outras nações iam falar: peraí, esse povo que representa Deus saiu do Egito, mas a linguagem deles são a mesma do Egito. Cheio de práticas errôneas, linguagem própria, simplicidos, ou valores distorcidos, insubordinados a Deus. Deus não iria querer uma nação representando Ele, que não honrasse a Ele, que não temesse a Ele, que não obedecesse a Ele. Aí qual é o segundo propósito de Deus levar Israel para o Egito, pastor? Versículos 5 e 6 vai falar: confessa, pois, no teu coração que como homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. O que isso quer dizer? Que Deus, antes de colocar Israel em Canaã, Deus falou assim: eu vou ensinar esse povo a me respeitar. Eu vou ensinar esse povo a temer a mim, porque senão eles vão me tratar como se trata qualquer Deus, e eu não sou qualquer Deus. Deus estava dizendo: olha, é necessário que Israel seja provado no deserto, fique esse tempo, para que quando eles ouçam a minha voz, para que quando eles ouçam a minha palavra, eles venham me temer, eles venham me respeitar, eles venham estremecer diante da minha voz. Eu vou colocar esse povo no deserto e discipliná-los, para que eles possam entender que eu sou Deus soberano e que eu não aceito qualquer coisa, e que eles não devem oferecer para mim coisas inferiores, e que eles não devem me colocar em segundo plano, que eles devem me tratar com honra e reverência. Toda vez que Deus coloca alguém no deserto, é para ensinar isso: a temer Ele, a tratá-lo com respeito, a tratá-lo com reverência, melhor dizendo. Porque Deus não admite ser tratado. Se outras religiões tratam seus deuses com muito temor, com muito amor, com muito respeito,
como pode o povo dele tratar ele de qualquer forma? Como pode o povo dele tratar a palavra dele de qualquer jeito? Como pode o povo dele falar que está na presença dele, foi inserido no reino dele e trata ele, e cultua ele do jeito que quer? Deus não age dessa forma. E se tem alguém que já aprendeu a tratar Deus com respeito, com honra, continue. Porque se Deus olhar dos céus e ver que você está o tratando com desrespeito, e ver que você está o tratando com desonra, Ele vai te colocar no deserto para você aprender a tratar Ele com honra e reverência. Porque Deus merece ser tratado desta forma. A disciplina divina tem o propósito de formar caráter na vida do povo e obediência. O que significa disciplina, pastor? Disciplina significa aceitar a correção. Imagina aí, Deus tirando o povo lá do Egito, trazendo para Canaã, para a presença dele, e quando Deus fosse falar, corrigir o povo dele falou assim: eu não aceito correção, eu não quero ser corrigido. Então Deus falou: não dá certo. Se é meu povo, tem que aceitar quando eu corrijo. Se é meu povo, tem que estar aberto aos confrontos que eu posso falar com eles. Então, disciplina é aceitar a correção de Deus. Disciplina é aprender e obedecer e perseverar. Disciplina significa entender que a disciplina produz crescimento e maturidade espiritual. Todo mundo que Deus coloca no deserto para ensinar, para disciplinar, é para que essa pessoa venha a ser aperfeiçoada. Irmãos, quantos de nós viemos para o reino de Deus? Quantas pessoas do mundo vêm para o reino de Deus? Não obedece pai e mãe, não obedece professor na escola, não obedece às autoridades constituídas, não obedece ninguém, não honra ninguém. Aí chega no reino de Deus, vai pensar o quê? Aqui também eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. As coisas com Deus não funcionam dessa forma. Deus levou eles para o deserto, tirou do Egito para ensinar eles, disciplinando a eles, para eles saberem que no reino dele existe ordem, que no reino de Deus existe uma forma que ele trabalha e no qual ele espera que o seu povo se sujeite. Então Deus levou Israel para o deserto para quê, pastor? Primeiro, Deus levou o seu povo para o deserto para ensinar eles a dependerem dele, a depender da presença dele. Segundo, Deus levou Israel para o deserto para quê, pastor? Segundo o texto de Deuteronômio, para discipliná-los, para ensiná-los que eles iriam fazer parte de um reino, do reino de Deus, do povo de Deus, aonde existe ordem, e eles precisariam a se sujeitar. Mas o texto fala mais algum propósito que Deus levou esse povo para o deserto. Além desse, sim, nós lemos do versículo 7 ao 10. Isso vai revelar outro propósito no qual Deus colocou Israel no deserto e pelo qual Deus coloca um crente no deserto. E qual seria? Versículo 7: porque o Senhor teu Deus te mete numa terra de ribeiros de águas, de fontes, de abismos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, de figueira e de romeira, terra de oliveiras abundante, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terras cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fortes e fartos, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Por que Deus coloca alguém no deserto? Porque Deus deseja
colocou Israel no deserto para ensinar, depender dele, para ensinar a disciplina e para abençoar o povo dele. Note, irmãos, que Deus não tirou o povo do Egito e colocou logo em Canaã. Eles tiveram que passar por esse processo antes da honra, antes da fartura, antes da bênção, antes da abundância, antes da prosperidade. Deus ensinou o povo dele na escassez. Ensinou na falta. Deus queria abençoar Israel, mas não abençoou antes de passar pelo processo. Isso vai nos ensinar que Deus trabalha dessa forma. Nós servimos a um Deus que não vai nos colocar em lugares de honras antes de nos colocar em processos de aprendizado. Precisamos confiar em Deus e esperar, como foi dito aqui no começo. Deus permite com que o seu povo que Ele ama, com que o seu povo que Ele quer abençoar, com que o seu povo no qual Ele falou vai ter fartura, vai ter abundância. Primeiro aprenda com Ele no deserto, nas provações. Para que, Deus? Eu não preciso disso não. Eu já te louvo. Eu tenho convicção e segurança que tu és meu Deus. Eu não vou abrir mão de ti. Não, irmãos. Deus conhece mais você do que você mesmo se conhece. E todos nós precisamos confiar em Deus e nos processos que Ele tem nas nossas vidas. Olha como é que Ele falou: depois, quando estiveres comigo, fortes e fartos, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Deus estava falando: olha, depois que vocês estiverem lá, depois que vocês estiverem gozando do melhor, da fartura, da bênção, vocês vão me louvar, porque vocês vão aprender que vocês só estão em Canaã, porque eu, Senhor Deus, coloquei vocês. É por isso que Ele faz isso nas nossas vidas. É por isso que Ele permite você passar por alguns processos, para que você possa aprender. E quando Ele te colocar na abundância, você não ficar envaidecida, você não ficar indiferente com Ele. As pessoas olharem em sua volta e falar: olha, mas esse negócio de crente não é só para quem passa por dificuldade, mas servir a Deus não é só para quem está em escassez. Ela é abençoada, Ele tem posição e honra, e mesmo assim serve e adora ao Senhor. Pessoas irão olhar, irão ver que você, mesmo tendo tudo, tendo condição boa, tendo fartura, você louva e serve a Deus. Por quê? Porque Deus está acima de todas as coisas desta terra para você. Você ensinará com as suas atitudes que servir a Deus não é só para quem está na prova, não é só para quem está na escassez, não é só para quem está doente, não é só para quem está desempregado. Busca a Deus também quem está na abundância, serve a Deus também quem está na bênção, adora a Deus também quem tem vitória. Isso vai nos ensinar que antes de Deus honrar e derramar bênção sobre a vida de alguém, Ele primeiro trabalha na dependência do nosso coração a Ele. Segundo, Ele disciplina o nosso caráter para desfrutarmos das maravilhas e bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos e fechasse os seus olhos, porque Moisés estava falando esta palavra para um povo que estava com o tempo contado de sair do deserto. Moisés estava ratificando para o povo que estava prestes a viver tempos de abundância, iria sair de um período difícil no qual passaram toda a vida, ou 40 anos. Eles entrariam numa terra boa, viveriam momentos diferentes,
E Moisés estava dizendo, estava preparando eles, o coração deles, para não fazer como fizeram outros, a outra geração que resistiu, que não se sujeitou. Moisés estava preparando eles para eles viverem momentos, estavam prestes a viverem momentos extraordinários na terra que Deus prometeu. Eles estavam prestes a viver as promessas que Deus prometeu desde o início da conversão, desde a jornada inicial com Deus. Estava faltando alguns meses para isso iniciar, para isso concluir. E eu na bandeira eu profetizo, segundo esta palavra, no nome de Jesus, que você, nesses meses que estão por vir, viverá, desfrutará de promessas que Deus tem te feito. Deus irá tirar você de lugares, Deus irá tirar você de situações, Deus irá tirar você de posições e te colocará em uma condição melhor, em um lugar melhor, em uma situação melhor, diz o Senhor nesta noite. Aqui vai nos mostrar que a abundância seria consequência da obediência e da fidelidade a Deus no deserto. Aleluia. Você que está talvez iniciará um deserto ou está no meio do deserto, seja fiel a Deus, porque também chegou o seu tempo e a sua hora. Aprenda com Deus, se sujeite a depender dele. Não lute contra isso. Permite com que Ele molde você, com que Ele transforme você, com que Ele trabalhe na sua vida, com que Ele te deixe no jeito que Ele quer. Isso vai acelerar o processo da prova. Que aquela prova do deserto não era para 40 anos, era para menos. O que prolongou foi a resistência do povo em se permitir ser transformado. Então, enquanto uns viverão momentos de cumprimento de promessa, outros passarão. E passe por isso aguardando no momento de Deus, aceitando a transformação e o molde que Ele tem para a sua vida. Eu queria convidar você a estar sobre os seus pés. Aleluia. Bendito seja o Senhor.